Olá, alunos, sou o professor Cirlei. Estamos aqui na quarta semana de Manutenção Mecânica 1. Hoje a gente finaliza nossos assuntos e espero que todos vocês estejam estudando, tirando dúvida e fazendo os exercícios. Bom, nós vamos iniciar hoje aqui no assunto 5.1.4, funções dos acoplamentos, né? Você vai estar aqui dentro do assunto 5 da apostila e a gente vai estar falando sobre acoplamentos. Nós falamos já sobre a manutenção, falamos sobre elementos de transporte e elevação de carga, falamos também de elementos de apoio, rolamento, bucha, e agora nós vamos falar sobre acoplamento. Professor, o que é acoplamento e para que serve isso? O acoplamento, ele trabalha, como o nome já diz, acoplando alguma coisa. Ou seja, ele vai ter uma parte que é a parte motriz e a outra que é a parte movida, ou a motora e a movida. Ou seja, eu tenho um movimento aqui, quero passar para cá. Como que eu faço isso? Eu tenho que acoplar esses dois elementos, certo? Aonde que eu passo a força e o movimento de um para o outro. E aí a gente pode escolher vários tipos de acoplamento, dependendo da necessidade e aí de cada um. Temos as necessidades e as particularidades, né? Então, ó, a apostila ela vem trazendo alguns tipos de acoplamento. Um acoplamento rígido, você vai ler aqui sobre ele na figura 5.57, vai ver o que cada um traz, sua característica. O acoplamento flexíveis, onde você tem que ter uma partida mais suave, o acoplamento ele até aceita algum pouquinho de desalinhamento. Desalinhamento, parte de alinhamento de máquinas, vocês vão estar estudando mais à frente. Então vocês vão entender muito bem também essa parte de alinhamento, desalinhamento, se um acoplamento é flexível e ele aceita o desalinhamento, isso é uma maravilha, porque você tem que trabalhar com 0,0 de alinhamento entre uma máquina e outra é muito difícil. Às vezes você consegue alinhar, mas com o tempo ela vai saindo, vai perdendo desalinhamento e aí isso gera uma manutenção para você depois. Então, quanto mais versátil, quanto mais o acoplamento te der esse poder de ganho de desalinhamento, melhor. Então temos acoplamento aqui flexível elástico de borracha, que é como parecido com um pneuzinho aqui, acoplamentos flexíveis de elástico de garra e acoplamentos elásticos de gaiola, né, de grade. Você vai ver aqui que ele requer uma lubrificação, ele também, você pode aplicar ele em lugares onde tem alto torque, né, a partida é pesada, então você pode trabalhar assim também. Tem os acoplamentos flexíveis de engrenagem, que ele não é elástico, mas devido aos dentes ele consegue ter ali um pequeno desalinhamento dentro, né, do seu cubo, então consegue trabalhar numa boa. Vem falando aqui, ó, um pouquinho, né, depois vocês vão entender isso melhor na figura 6, na figura 5.63, os acoplamentos, na questão de desalinhamento. Desalinhamento angular, se tem folga, se não tem, se é paralelo, como que isso é como você tem essa visualização do desalinhamento em questão dos acoplamentos. Então, o acoplamento é o que? Ele tem a função de transmitir movimento de um eixo para o outro. Você vai acoplar esse acoplamento no eixo e vai ligar uma parte do acoplamento com o outro e vai transmitir esse movimento. A apostila vem trazendo aí com riqueza de detalhes cada particularidade de cada modelo de acoplamento. Temos exercícios, 7 exercícios na apostila, e aí nós temos outros tipos de acoplamento. Junta de articulação não elástica, junta universal de velocidade constante, a junta homocinética utilizada muito nos carros, porque você tem ali, ele é um acoplamento que você pode ter um movimento oscilante e ele continua transmitindo o movimento, certo? A roda do carro vai passando no buraco e ela não perde o movimento. Então é uma junta oscilante aqui, ó. Embreagem de disco, como que acontece a embreagem, o acoplamento ali, né? É totalmente, no caso da embreagem, devido ao atrito da lona do disco de embreagem com o volante que você tem, tá? A embreagem cônica,
que no caso você tem uma maior área de contato, você tem melhor também para você estar trabalhando. A embreagem centrífuga, que é utilizada também em sistemas onde você tem um ganho de velocidade, diminui a velocidade ao desacopla, então é uma coisa mais automática. Tem embreagem de disco para veículos, que para muita gente isso é muito complicado, mas se você analisar, ela não passa de um elemento mecânico muito simples. Só que você estudando superficial, você vai achar uma coisa muito difícil. Mas você tem ali o colar que trabalha deslocando esse sistema. Por quê? No carro, quando você pisa na embreagem, você está desacoplando, ou seja, você está tirando o movimento do eixo do motor para o eixo da caixa, onde passaria o movimento para as rodas. E com o soltar do pedal, você também acopla novamente aí. Esse acoplamento ele volta a transmitir um movimento. Então você ora acopla, ora desacopla. Então você tem aí uma hora ou outra você está deixando de transmitir um movimento. Já os outros que eu tinha falado no item anterior, você alinhou as máquinas, fixou, prendeu ali e acabou. Ele fica a todo momento full time ali preso, transmitindo movimento a toda vez que a máquina motriz, né, a máquina motora entrar em funcionamento. De imediato ele transmite o movimento aí para a máquina movida, certo? Nós temos aqui também outro tipo, a embreagem eletromagnética, que é bem bacana, ela dá uma manutenção muito baixa, né? Ela passa por isso. Os acoplamentos hidráulicos, muito encontrados também, eles semelhantes aos conversores de torques que você conhece aí dos carros automáticos, aqueles carros que você não precisa passar a embreagem, passar a marcha, nem pisar na embreagem. Então você pergunta, mas como? O carro para, o motor continua funcionando, mas o carro não anda, né? E ninguém pisou na embreagem, ninguém trocou de marcha, botou no ponto neutro. Então vocês vão estar observando, mais ou menos é semelhante, tá, esse acoplamento hidráulico ao conversor de torque que existe nesses carros automáticos. A parte de freios que a gente tem, falamos um pouco lá na ponte volante, voltamos a falar aqui. Freio, onde você trabalha ele, freio eletromagnético de sapata dupla, você tem freio eletromagnético a disco, você tem freio eletrohidráulico de sapatas, onde você consegue também estar trabalhando. A sapata ela trabalha com sistema que ela pega numa roda, onde você simplesmente acopla a lona à roda. E o de disco, você tem um pequeno disco fino com pastilhas que prensam esse disco, sempre com a função de freio, né? É parar o movimento. Você tem freio de sapatas internas ou freio a tambor, que é muito utilizado aí em carro, na parte das rodas traseiras. E vemos a parte de polia. Quando a gente fala de polia, a gente está falando de transmissão de movimento também, acoplamento, né? Mas a polia, ela necessita de quem? Ela necessita da correia. Então é um conjunto, correia-polia, onde você pega uma polia transmitindo para outra polia e o sistema que liga uma polia com a outra é a correia. Nós temos polias trapezoidais ou em V, né, que é as mais comuns hoje, as polias planas, como nós temos aqui, ó, mostrando nas figuras 5.78, hoje não é mais tão utilizada. Hoje o uso comum é das polias trapezoidais, ou as famosas correias, né, as polias em V. Temos aqui especificações, tabelas, alguma figura mostrando como você vai fazer para saber qual é o ângulo do seu trapézio, né, qual é o ângulo do seu V. Alinhamento de polia, falando como você vai fazer o alinhamento, como se você trabalha com a polia transmitindo um movimento diferente uma para outra, você cruzando. Você pode também trabalhar com eixos não coplanares, certo? Ou seja, um está na horizontal, o outro está na vertical, e você trabalha com uma polia fazendo ligamento entre eles. Vem falando sobre a característica da correia, o que é, como que você trabalha, de qual material é feito a correia, certo? E você tem aí
vários tipos de aplicações, vários tipos de correia. Nós temos os esticadores, que é utilizado quando a distância da correia é longa ou quando você não pode ter perda angular, ou seja, a correia sempre está tensionada para não ocorrer que ela patine, ou seja, a correia não pode escorregar. Então você coloca um tensor, um esticador nessa correia, e essa correia sempre vai ficar tensionada, evitando essa perda angular, ou seja, essa patinação de partida ou de parada. Veio falando sobre a parte frouxa, que aí a gente já consegue trabalhar aí os tensionadores. Falando sobre a aplicação, montagem, quanto você deve deixar de folga ou não, algumas ferramentas, proteções que você tem que ter aí para os equipamentos móveis, questão de correia. E falando também de corrente, a gente aplica a corrente aonde a gente não pode aplicar a correia. Por quê? Ou é muita força de tração, ou é um ambiente que tem muita contaminação e eu posso estar contaminando a correia de borracha. Imagina um lugar onde cai muito óleo, onde tem muita sujeira, vai ter contaminação e tal, a gente não pode utilizar a correia, a gente utiliza a corrente. São vários tipos de corrente, cada tipo de corrente tem a sua particularidade. Você tem a aplicação de cada um, você não pode chegar, eu vou montar uma máquina aqui e vou colocar uma corrente qualquer. Não, você tem que estudar, saber qual corrente seria ideal para aquele tipo de trabalho. Às vezes uma corrente muito forte, você vai estar colocando, ela vai estar pesando o seu sistema desnecessário. Às vezes você coloca uma corrente muito barata, ela não vai conseguir fazer o quê? Tracionar o seu sistema, ela vai estar arrebentando, vai estar desgastando a coroa muito rápido. Então vocês sempre têm que especificar, saber qual especificação puxar em cima da corrente. Vem falando sobre engrenagens para correntes de dente, os danos típicos de corrente. É muito bom saber cada tipo de dano, pessoal, não deixe de olhar. E o eixo, a gente já falou de eixo lá, a parte de apoio no caso dos mancais, a gente fala se preocupando com eixo. Vem falando aqui alguns tipos de eixo. Eixo maciço, eixos vazados, eixo cônico, eixo roscado, eixo ranhurado, eixos flexíveis, na parte de desmontagem de eixo, onde você utiliza alguns tipos de ferramenta. E exercício para vocês, ok? Lendo a matéria, tirando dúvida com o tutor, fazendo os exercícios para não ocorrer nenhum tipo de dúvida, ok? Entramos em elementos de fixação. Elementos de fixação diferentes de elementos de transmissão. Muita gente confunde. Às vezes você está usando um elemento para fixar uma polia, mas você está fixando uma polia. Ou você utiliza um elemento de fixação para fixar um acoplamento, mas o elemento de fixação está fixando o acoplamento. Quem transmite o movimento é o acoplamento. Quem transmite o movimento é a polia. Não é o elemento de fixação. Não confundam. Isso é muito utilizado em pegadinha, em prova de concurso, até em prova da escola. Muita gente confunde. Elemento de fixação é diferente de elemento de transmissão. Então nós falamos aqui de chaveta. Ela é a principal acusada aí de ser quase um elemento de transmissão, mas não é. É elemento de fixação. Vários tipos de chavetas nós temos, a aplicação de cada uma, utilizada em rasgo de chavetas, Você tem que preparar um rasgo para estar introduzindo ela, tanto no eixo, quanto na polia, ou quanto no acoplamento. Eles têm que estar preparados para receber esse tipo de elementos de fixação, ok? Então tem vários tipos aqui de chaveta. Anéis elásticos são utilizados nos eixos, você tem que fazer um rasgo no eixo para o anel elástico, pode ser no eixo ou no furo, porque anel elástico para eixo é anel elástico externo, e anel elástico para furo é anel elástico interno, certo? E ele serve para quê? Para fixar ou limitar o movimento axial nos eixos ou nos furos, certo? Então vocês vão ver a aplicação, especificação de cada um aqui na apostila. Tem uma tabela falando como você deve proceder, como que é a medida de cada um, certo? Quando você precisar aí especificar um, você já pode consultar a tabela da sua apostila
que ela vem falando sobre os anéis elásticos. Temos aqui também a parte de cuidados com anéis elásticos e travas utilizadas para a gente segurar aí, por exemplo, uma pupilha, uma arruela de abas, onde você faz o que? Trava uma porca, né? Ou uma porca castelo, você segura um eixo. Então, tem vários tipos de arruela. Tem a famosa aqui, que muita gente utiliza como pegadinha logo quando as pessoas entram na área, né? Que nós temos uma arruela que é a arruela de pressão, que muita gente chama de arruela quebrada. Pessoal, a arruela de pressão, ela absorve aquela vibração e não deixa a porca folgar. Então vocês vão ver aqui alguns tipos de pino, arruela, para segurar aí, no caso, fixar a sua tampa, ou carcaça, ou um rolamento que seja preso, que você utilizar esses elementos de fixação, ok? Então nós temos aqui parafuso, que é um elemento de fixação, como eu já falei para vocês, o parafuso, porcas e arruelas, contrapinos, pinos. Então, vários tipos de elementos de fixação aqui, que hoje são conhecidos também como elementos de máquinas, certo? E uma manutenção, um mecânico que não conheça aí os parafusos, que não consiga trabalhar bem com o parafuso, fica um pouco complicado. Hoje, aqui a apostila está abordando a forma, o tipo, mas você vai estudar isso mais especificamente quando for trabalhar rosca, tipo de cabeça, tipo de corpo, aonde você vai aplicar a parte de qual o torque máximo que esse parafuso aguenta, qual é o material que esse parafuso tem, a classificação deles. Então, a apostila ela vem trazendo assim essa parte de função mesmo de cada tipo, não aprofundando em especificação do parafuso. Nós temos aqui mais exercício e final da apostila nós temos algumas tabelas que vocês podem utilizar depois aí para futuramente algumas consultas, e com isso a gente já vai chegando no final da nossa apostila e espero que todos vocês estejam estudando bastante, fazendo exercícios e retirando todas as dúvidas. Não fiquem com dúvidas, porque queremos bons resultados nas provas. Ok? É sempre um prazer estar aqui com vocês e até a próxima.